Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Pessoal, eu tava aqui, enfim, aproveitando, né, o friozinho, esses dias cinzas aí que fazem com que a gente fique um pouco mais reflexivo, né, pense mais, né, olhe mais internamente pra gente, né, com o frio e tal. Eu acho que, né, esses ciclos da natureza são necessários, esses dias de chuva e de frio no meio, né, do calor e do sol, para também a gente olhar para coisas mais internas. Eu passei esse final de semana em família, né? E eu tenho muito privilégio, eu sou muito grata pela família que eu tenho, né? Que apesar de ter muitos problemas, como todas as famílias, é uma família muito afetiva, muito amorosa, assim. Eu passei o final de semana com meus pais, né? Com a família do lado, né, do meu pai, com minhas irmãs e os meus tios, enfim, e tias. A gente é uma família muito afetiva, né? Assim, a gente, quando se fala, diz que se ama e tal, toda vez. Então, não tem muito esse tabu, assim, né? Que muitas famílias enfrentam. Então, eu sou muito grata a isso. E com certeza eu tenho a certeza absoluta, assim, que muito da minha construção, né, de ser humano né, acredito que a maior parte seja devido a ter sido criada, enfim, numa família que sempre teve muito afeto e muito acolhimento, né? Então, eu fiquei, né, pensando assim, tanto pela questão das pessoas que eu atendo, né, nas minhas aulas, na terapia corporal reintegradora, mas também das pessoas que eu conheci já, por alunos que eu tive, amigos, enfim, muitas pessoas, né, e próprias histórias de família dentro da minha família. E o que que eu noto, assim, que essas relações a gente não tem como fugir, né? Mas também a gente não é obrigado a conviver, né? Seja com pessoas da nossa família que nos causaram dor, abandono, agressões físicas, verbais, né? Mas a gente não é obrigado a conviver fisicamente com essas pessoas, mas eu acho que é importante a gente ressignificar aquela relação, criar, mesmo que seja muito difícil, né? Eu não tenho noção do quanto pode ser difícil para as pessoas, né, que estão nessa situação. Mesmo eu tentando me colocar no lugar, eu não tô sentindo que a pessoa que passou por isso sentiu, né? Então, mas de colocar num lugar de paz essa pessoa. E como que eu acho, né, uma técnica que eu acho que pode, enfim, ajudar a pessoa é tentar ver determinada situação ou determinadas situações, né? Porque pode ter sido muito mais de uma. Aquela pessoa da minha família, enfim, ela me deu o que ela tinha, o máximo que ela podia me dar. O máximo que o nível de consciência fez com que ela agiu né, da maneira como a consciência dela era naquele momento. Então, provavelmente, se essa pessoa buscou autoconhecimento, enfim, durante a sua vida, ela pode ter se arrependido da maneira que ela te tratou, coisas que ela te fez e ter pedido perdão, ter tentado ressignificar. Mas muitas vezes ela vai até o final da vida sem olhar para isso. Ela não vai, né, aumentar o seu estado de consciência. Ela não vai ter coragem, talvez, de ter pedir perdão, de ressignificar essa relação de uma maneira que vocês possam voltar a conviver. Mas eu acho que se a gente consegue perdoar internamente, talvez não conseguindo nem ir lá ter uma conversar, ressignificar essa relação com a pessoa, mas se a gente consegue no nosso coração sentir aquela relação em paz, que pensar assim, nossa, eu gostaria muito que essa pessoa tivesse agido, me desse o apoio, o acolhimento, o carinho, o amor necessário que eu precisava. Mas essa pessoa não fez e eu não vou voltar lá para minha infância, para minha adolescência, quando isso aconteceu, né? Ou durante a vida adulta. Então eu acho que ressignificar essas relações e colocar num lugar de entendimento e de perdão nos trazem paz, né? E eu acho que nos auxiliam também para que a gente consiga seguir as nossas relações, né, que a gente cria durante a vida de uma forma mais em paz. E eu acredito que sempre vai existir aquela falta ali, mas a gente vai conseguir lidar, prosseguir de uma forma melhor, né? É lógico que todo mundo
gostaria de ter nascido numa família afetiva, numa família que deu acolhimento, que deu assistência básica, enfim. Mas existem muitas outras coisas que talvez aquela pessoa da família, por exemplo, aquele pai, aquela mãe, enfim, aquela pessoa não tenha recebido também e não tenha conseguido passar. E eu acho que por mais, principalmente com pai e mãe, né? Por mais difícil que seja a relação, o sentimento que tu tenha gerado, o trauma que tenha trazido na tua vida, se não fosse aquele ser humano, né? Aquele homem, aquela mulher, você não teria a sua vida, né? Não estaria aqui. Então, por mais difícil, por mais dolorido que seja, talvez perdoar ou ressignificar dentro de ti essa relação, olhar para isso, né, por mais difícil que seja, por isso que a terapia é tão importante, né, as terapias, enfim, fazem, né, com que eu enxergue, consiga ressignificar e talvez entender, né, tentar entender, né, a pessoa da minha família que me fez algo naquele momento e perdoar. Isso não significa que eu tenha que conviver com essa pessoa, que eu tenha que, né, rasgar seda, né, e dizer que é o melhor familiar do mundo, né, melhor pai, melhor mãe, enfim, mas eu consigo criar um lugar novo dentro de mim para essa relação. E isso faz com que eu consiga me relacionar melhor com as pessoas, né, criar novos vínculos, novos laços, né, os laços amorosos não precisam vir necessariamente, né, do nosso pai, da nossa mãe, eles podem vir de outras pessoas, né, existem muitas pessoas que também estão dispostas a dar, né, e receber também afeto. Então, eu acho que é isso, essa reflexão aí nesse dia frio aí, né, e cinza, que também faz com que a gente olhe um pouquinho mais pra dentro, tá bom? Então tá. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.